Paz do Senhor Jesus. Vamos então meditar um pouquinho nos 6 primeiros capítulos do livro de 2 Crônicas, né? 1 Crônicas encerra ali com Davi, com o desejo de construir o templo, já havia arrecadado materiais para a construção do templo, e Salomão recebe então a incumbência, né, ele reinaria sobre Israel e construiria o templo ao Senhor. Então começa o capítulo 1 nos falando que Salomão sobe a Gibeão, onde estava montado o tabernáculo de Deus. Ele sobe lá, oferece sacrifícios a Deus, e naquela noite Deus aparece a Salomão e dá a oportunidade a Salomão de pedir o que quisesse, que Deus lhe daria. E Salomão pede sabedoria e conhecimento. Há quem diga que Salomão era muito sábio, por isso ele pediu sabedoria. E Deus se agradou disso e disse para ele que ele poderia ter pedido riquezas, fazenda, honra, a morte dos inimigos, muitos dias de vida, mas ele pediu sabedoria e conhecimento. Então Deus daria sabedoria, conhecimento e daria também muita riqueza, honra e fazendas a Salomão. E diz no versículo 12 que nenhum rei antes dele, nem depois mesmo haveria mais sábio e mais rico do que Salomão. O interessante, né, nós vemos que se nós lermos lá em 1 Reis capítulo 3, verso 15, que Deus apareceu a Salomão em sonhos e deu aquilo em sonhos a Salomão. Salomão acredita no sonho, levanta e vai sacrificar, já agradecendo a Deus pelo que Deus daria a ele. Aí o capítulo 2, então Salomão organiza material, organiza as pessoas para trabalharem, né, na construção do templo e dos utensílios do templo. Aí capítulo 3, nós vimos que começa a construção então do templo no Monte Moriá. Esse monte tem um significado especial ao povo de Israel. O Monte Moriá é o monte onde Deus pede para Abraão que Abraão oferecesse seu filho Isaque em sacrifício. E nós vimos que lá Abraão sobe para oferecer Isaque, nesse mesmo monte. E também nesse monte, quando Davi enumera o povo de Israel, Deus não se agradou disso e diz para Davi fazer uma escolha. E dá 3 possibilidades, 3 escolhas para Davi escolher uma. 3 anos de fome na terra, 3 meses os inimigos de Davi prevalecendo contra ele, ou 3 dias a peste, o anjo do Senhor com a espada e a peste no meio do povo. Aí Davi diz que preferia cair na mão de Deus e não nas mãos dos homens, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. E no momento que Davi está nesse monte, ele avista o anjo de Deus com a espada desembainhada para o lado da cidade santa, para o lado de Jerusalém. E Deus iria destruir Jerusalém, mas se arrepende e manda Gade dizer para Davi que oferecesse ali naquele monte um sacrifício a Deus, que Deus aplacaria a ira de Deus. E Davi clama a Deus dizendo: Senhor, eu contei o povo. O que essas ovelhas, né, estão pagando porque elas não fizeram? Se colocou Davi na presença de Deus como culpado. E ofereceu, então ele chegou a Ornã ali que estava na eira e pede o lugar para oferecer sacrifício a Deus. O Ornã diz a ele que pode oferecer sacrifício, daria os bois, daria lenha, daria o cereal para o holocausto, para o sacrifício a Deus. E Davi diz: longe de mim oferecer a Deus algo que não me custe nada. Te pagarei o valor, e comprou aquele lugar ali. Então ali nesse Monte Moriá foi também construído o templo. Salomão constrói o templo. E aí constrói os utensílios do templo, e nós vimos no capítulo 5, então, que a arca é levada para o santuário, colocada dentro do templo.
A arca simbolizava a presença de Deus. Então nós temos uma lição aqui para nós que o templo poderia ser suntuoso, majestoso, mas o mais importante seria a presença de Deus, simbolizado pela arca ali dentro do templo, né? Aí o capítulo 6, então, Salomão abençoa o povo, ora a Deus, agradecendo, né, porque Deus tinha o cuidado do seu povo e ele já havia construído uma casa para o Senhor. Então ele ora pedindo a Deus que as orações daquele lugar fossem respondidas. Nós conhecemos o capítulo 7, verso 14, muito citado, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas lá é uma resposta de Deus à oração que Salomão fez aqui no capítulo 6. Do verso 28 em diante do capítulo 6, Salomão diz: havendo fome na terra, havendo peste, havendo praga, qualquer enfermidade, Deus responde à oração feita de qualquer lugar, mesmo os estrangeiros que viessem àquela casa, orassem a Deus, estendendo as mãos para esta casa, diz Salomão, que Deus respondesse à oração. Quando o povo fosse cativo, quando o povo saísse à guerra, aqui no verso 36, Salomão está dizendo, quando os filhos de Israel irem cativo, ele sabia, ele estava profetizando que o povo iria desobedecer a Deus, iria para o cativeiro, mas se orasse a Deus, Deus responderia do céu. E nós vemos que Daniel fazia isso, ele orava 3 vezes ao dia, com as mãos levantadas para o lado de Jerusalém, com as janelas abertas, né, que Deus responderia à oração dos seus servos. Então encerra o capítulo 6 aqui, Salomão dizendo: levanta-te, pois agora, Senhor Deus, entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Esta oração que Deus fez e abençoou o povo, e graças a Deus que Deus tem respondido a oração do seu povo, Deus tem respondido a nossa oração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.